Deixa eu falar com o gerente de produtos animais, o Antônio Coutinho, para falar sobre mastite. Coutinho, tudo bem? Tudo bom, Otávio? Um prazer estar aqui com vocês. Tá legal. Vamos falar sobre mastite, um problema que é assunto recorrente porque mastite não tem como deixar de existir, né? Qualquer descuido, qualquer pisadinho falso, qualquer contamina. E a gente tem esse problema, inclusive, de contaminação em mulheres que estão amamentando crianças também, às vezes. Enfim, todos os mamíferos, né, que fornecem leite através de tetos e peitos, eles têm esse problema. Por que ainda a gente tem tanto problema com mastite? Eu sei que ela não vai deixar de existir nunca, é mais ou menos como o carrapato, você tem que controlar. Mas por que a gente ainda tem que falar tanto? É muito descuido ainda, Coutinho? Otávio, na verdade, com mais cuidado que você tenha, né? Nós estamos passando por um momento agora de verão com calor intenso e umidade, é o ambiente ideal para as bactérias se desenvolverem. Então, por maior cuidado que você tenha, o próprio manejo do gado leiteiro proporciona o aparecimento da mastite. Tá. Então, é isso. Tá, são bactérias Exato. Mas aí eu também aprendi, eu conheço muito pessoal lá da MSD e tal, e o aparelho tem 4 tetos, né? Você pode ter um, não ter outros 3, ou terem 3 e não tem um. Como é que é essa relação? Exato, isso pode acontecer, normalmente acontece, inclusive, e quando acontece algo parecido com isso, é necessário detectar rapidamente, e é possível hoje com algumas ferramentas simples, né? A caneca de fundo preto, por exemplo, numa mastite mais simples, uma mastite grau 1, você consegue detectar grumos no leite, etc. E nas mastites mais severas, aí começa a mudar um pouco a situação, a vaca começa a ter febre, você percebe traços de sangue no leite, enfim. E aí esse leite ele tem que ser descartado, ele não pode ser colocado no refrigerador como os outros leites. Então essa vaca tem que ser rapidamente tratada, Uhum. né, afastada da produção, até que se trate com um produto com antibiótico, anti-inflamatório aí de alta qualidade e que ela possa voltar rapidamente à produção. Eu estava na fazenda do Maurício Coelho uma vez lá, fui lá para um leilão dele. Aliás, ele vai fazer o leilão agora mais uma vez, 2 leilões. E ele tem um processo de produção muito moderno lá. E ele estava me mostrando todas as etapas. E é muito legal, porque na ordem automática a vaca já entra e aí o próprio leite dela já é analisado enquanto ela come e é feita a retirada do leite. E aí, na saída, se tem qualquer problema, já identifica e ela já sai por um portão lateral, ela nem volta para o pasto com os outros animais. Esse é o cuidado que deve sempre ter, né? Porque o leite, como você disse, de vaca com mastite tem que ser descartado. Exatamente, Otávio. Hoje você tem aí robôs funcionando, trabalhando, né, na produção leiteira e que fazem essa detecção, mas nos produtores aí médios, né, e menores, também o importante é fazer o processo bem feito, né, ele fazer um pré-dipping que a gente fala, né, que é limpar bem esse teto antes de colocar as teteiras, né, fazer todo o processo para avaliar se existe algum problema nessa vaca ou não, e se houver o problema, já descartar e fazer o tratamento. Então, do grande produtor ao produtor médio e pequeno, é possível rapidamente identificar e fazer esse tratamento adequado. Bom, 2 perguntas e andam juntas. Por que esse leite tem que ser descartado e quais os problemas desse leite se misturado ao restante do que foi retirado de outros animais que não estão com mastite? E o bezerro também não pode mamar esse leite, não é? Exato. O ponto principal aí esse leite ele tem que ser descartado porque existe uma quantidade de células, né, que a gente chama células somáticas, Somáticas, tá. exatas, células que existem, que num determinado limite acima dessa quantidade, esse leite ele precisa ser descartado porque ele passa a ser um leite com uma qualidade pior, né? Tá. Antigamente existiam leite A, B, C, é leite bom de qualidade ou leite que não tem qualidade ou que tem algum problema, como, por exemplo, as células somáticas, com bactérias, e que aí tem que ser descartado. E para o bezerro, tem problema?
Não, o bezerro não tem problema. Na verdade, ele pode ser alimentado. O ponto é que esse leite ele não tem como ser consumido pelo ser humano. Tá. Ele tem que ser, essa vaca ela tem que ser tratada, né? E rapidamente, né? Identificada, tratada e que volte para a produção também. Mais duas perguntinhas curtas. O tratamento é com o quê? Com anti-inflamatório ou antibiótico? Depende do grau, né? Você tem aí nas mastites clínicas uma possibilidade de usar antibiótico somente quando é algo mais simples, ou quando uma mastite grau 1, mastite grau 2 e 3, aí você tem que fazer o uso de antibiótico mais anti-inflamatório, porque aí a situação começa a se agravar e esse animal ele precisa de um tratamento mais potente. Então, é isso. Bom, e tem muita gente, eu tenho que perguntar isso também, porque tem muita gente que produz leite orgânico e aí não usa, eu sei que você é da indústria química, da indústria farmacêutica, e aí usa tratamentos alternativos, como como é que chama? Por exemplo, a homeopatia, né? Isso funciona também? Eu sei que você é da indústria farmacêutica, mas... Exato. Existem trabalhos, né, nessa linha de homeopatia, enfim, tem lá a sua relevância em algumas áreas, mas quando você vai para produções de alta escala, de grande produção, você precisa usar produtos que realmente comprovem, né, o resultado e que sejam eficientes, que rapidamente funcionem e tratem esse animal. O problema é o prejuízo que pode causar, né, Tavinho? Demorou para tratar, o prejuízo é grande. A gente sabe que a fatura do leite é diária. Se você ficar aí uma semana sem tirar leite, o negócio já complicou. É um grande prejuízo no fim de mês. É um grande prejuízo. E uma última questão, só essa aqui. E o que eu ia falar? Agora esqueci. Não, já lembrei. É que eu não uso pauta, eu não faço pauta, eu vou andando de acordo com a conversa. Quais os cuidados para evitar mastite, lavar a mão, higienizar o teto da vaca? Resume aí rapidinho. A regra básica, a primeira página do livro que muita gente não faz. Exatamente. A regra básica é ter o lugar bem limpo, o máximo possível, né? A gente sabe que a vaca, na hora ali de você ordenhar, ela acaba urinando, defecando, etc. Mas esse ambiente ele tem que ser o mais limpo possível, o teto ser higienizado antes e depois, porque quando você faz depois, você fecha o teto para a entrada de bactérias, né? E é isso. E os funcionários também usarem os equipamentos adequados para poder manipular a ordenha, manipular o teto desse animal. Então, o ambiente tem que ser bastante asseado, o máximo possível. Ok, Antônio Coutinho, obrigado pela participação. O endereço de internet de vocês, para quem quiser mais informações sobre esse assunto e sobre outras questões veterinárias também, vocês são farmacêutico, indústria química, né? Qual é o endereço de vocês? vetoquinol.com.br. Ok. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço. Até a próxima, Tavinho.